Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Sunnyb de Rede Básica. Nessa aula, nós vamos ensinar a fazer o traçado de uma rede básica de esgoto e inserir os seus dispositivos de inspeção, que podem ser caixas de inspeção ou postos de visita. Voltando aqui ao nosso exemplo da cidade de São José de las Matas, na República Dominicana, nós já temos a indicação dos pontos baixos de quadra de toda a área do projeto. É importante dizer que o ponto baixo vai ser um auxílio para o traçado da nossa rede básica. Se por algum acaso nós indicarmos um ponto baixo diferente da realidade, isso vai refletir na profundidade da nossa rede básica desenhada. Então, seguindo o exemplo da aula anterior, nós vamos realizar o traçado da rede básica para essa pequena subbacia de esgotamento aqui, localizada na parte mais ao norte da cidade. Bom, como foi dito, as ferramentas do Sunnyb são para criar as camadas vetoriais. Sempre que nós formos trabalhar com desenho ou edições, nós vamos utilizar as ferramentas do próprio QGIS. Eu tenho a camada dos trechos, que é a camada que foi criada ao configurarmos o Sunnyb de rede básica para esse projeto. Então eu vou selecionar ela aqui na minha aba de camadas, habilitar o módulo de edição e, utilizando a ferramenta de adicionar linha, vou começar o traçado de uma rede básica. Antes de iniciar o traçado propriamente dito, eu vou habilitar algumas ferramentas que vão me ajudar ao longo do desenho. A primeira delas é o painel de digitalização avançada. Se você não estiver enxergando ele, você pode habilitá-lo clicando com o botão direito nessa área e na zona painéis buscar a opção digitalização avançada painel. Ele vai exibir um esquadro e alguns valores aqui. Nós precisamos clicar no esquadro e agora ele já está habilitado. A outra ferramenta é a ferramenta de aderência, que seria como se fosse o Snap nas ferramentas de CAD. Então eu clico aqui para habilitar a aderência, ou eu posso utilizar o botão S do teclado, que vai habilitar ou desabilitar. Seleciono a opção camada ativa, para que ele sempre procure se aderir somente à camada que estiver selecionada aqui. E no meu caso, eu vou utilizar a unidade de metros e a tolerância dessa aderência eu vou colocar 4 metros. Bom, com isso feito, posso então adicionar uma linha e vou começar o meu desenho sempre de montante a jusante. Clico com o botão esquerdo do mouse no primeiro ponto, onde eu teria a primeira caixa de inspeção ou o primeiro posto de visita da rede, e sigo até o segundo ponto. Para esse padrão do projeto, nós vamos manter uma distância máxima entre PVs de 100 metros. Então aqui eu posso ver ao lado do mouse escrito D68, está me indicando que essa distância aqui é de 68 metros. Então eu posso fazer um clique com o botão esquerdo do mouse, aqui seria um outro PV. E assim por diante. Eu vou sempre clicando com o botão esquerdo do mouse, observando os pontos baixos de cada uma das quadras e respeitando a distância de 100 metros. Então 107 metros. Vou colocar um PV intermediário aqui e seguir o meu traçado. Vou botar um PV aqui. Sempre onde houver mudanças de direções ou as esquinas, é importante lembrar de colocar um PV. Vou fazer um teste de colocar um PV aqui, mesmo sabendo que essa não é a melhor opção, porque aqui nós vamos ter uma contrapendente, então provavelmente vai aprofundar a nossa rede, mas eu vou fazer mesmo assim para depois nós editarmos esse trecho. A rede vai vir aqui, vem até esse ponto, e aqui vamos considerar que existe uma passagem. Vou habilitar aqui a imagem de Google. E realmente existe uma passagem nesse local, então eu vou considerar que a rede segue até esse ponto. Habilito novamente as ruas aqui. Vou retirar o Google para facilitar um pouco na visualização. A rede passa por aqui, vem até esse ponto. Até esse ponto. Também vou considerar que existe uma passagem aqui. Aqui existe uma viela que foi verificada em campo. Então, fazer o traçado passar por aqui, por aqui.
até chegar à área onde está prevista a estação de tratamento de esgoto. Então eu dou mais o último clique. E para finalizar esse traçado todo que eu fiz aqui, eu clico com o botão direito do mouse. Ao clicar com o botão direito, uma ferramenta do Sunnybead vai pedir para eu nomear esse trecho que eu desenhei. Então, primeiramente, eu vou dar o nome do coletor. Você pode utilizar letras, números ou qualquer outro tipo de coisa. Eu vou indicar somente o coletor 1 e a contagem inicial, ou seja, o primeiro trecho desse coletor que eu estou desenhando, ele vai iniciar a contagem do 1. Então, a minha rede traçada já está aqui. Para que eu possa enxergar o nome dos coletores e a extensão deles, eu venho aqui na ferramenta Alterar o modo traçado para a planta. Eu clico nela uma vez, clico nela novamente para voltar para o modo planta. E eu já tenho o nome dos coletores, o nome do trecho, o número do trecho no caso, e as extensões de cada um deles. Aqui uma regra importante. Sempre o primeiro coletor de um trecho deve possuir o número 1. Então, se esse aqui é o meu primeiro coletor, ele está indicado com o número 1. Se por algum acaso nós formos inserir um outro coletor antes dele, nós vamos ter que renomear a nossa rede para que esse novo trecho passe a ter o número 1. Então, a gente fez o traçado dessa parte. Vamos seguir com a mesma lógica, sempre clicando com o botão esquerdo do mouse aonde nós vamos inserir os PVs, ou em mudanças de direção, ou em distâncias acima de 100 metros. E, ao chegar aqui perto, vai aparecer esse quadrado rosa, que significa que a ferramenta de aderência funcionou. Então, ela identificou que aqui eu possuo um ponto de rede. Clico com o botão esquerdo, normalmente. E, para finalizar, ou seja, esse traçado eu vou encerrar aqui, clico com o botão direito do mouse. Vou chamar esse coletor de 2 e vai iniciar a contagem a partir do 1. Inseriu. Tenho esse coletor aqui. Vou inserir um coletor que ele tem mais de 100 metros, então eu vou colocar um coletor intermediário. Adiciono mais um. Esse vai ser o coletor 3, iniciar a contagem a partir do 1. Vou criar um coletor que vem aqui, passa por esse ponto, por aqui, vem até aqui, se conecta aqui. Vai ser o nosso coletor 4, 1. Aqui um coletor que passa por aqui, se conecta nesse ponto. Seria, por exemplo, o 5, 1. E eu vou complementar esse coletor se ligando nesse ponto. Vou ligar aqui, vem até aqui, e daqui ele se conecta. Bom, esse coletor já tinha um nome 5.1, então como eu disse anteriormente, ele recebeu uma ligação a montante, ele não pode mais ser o número 1 desse coletor. Então eu vou dar o nome aqui, o mesmo nome do coletor 5, e iniciar a contagem do 1. Ele vai me dar um aviso que já existe um trecho com esse nome, porque nós também temos que ter o cuidado de não nomear um coletor e o trecho com o mesmo nome. Isso pode dar problema na hora do dimensionamento. Essa tem que ser uma identificação única para cada trecho. Vou apertar Yes, ou seja, ele vai nomear, por mais que eu saiba que existe um erro aqui, ele nomeou 5.1, 5.2, chegamos aqui no 5.1, e eu vou ensinar vocês agora a utilizar a ferramenta de renomear ou de nomear coletores novamente. Bom, primeiramente eu já salvei a minha camada vetorial dos trechos. É sempre importante lembrar de salvar enquanto nós estamos fazendo as edições, porque por algum motivo pode travar o computador, o QGIS pode ter algum problema. Então, ao longo do projeto é sempre importante nós irmos salvando as camadas vetoriais. A ferramenta de nomear e renomear está no painel do Sunnybead, que já foi mostrada na primeira aula. Se eu não estou enxergando o painel, eu posso vir tanto em exibir painéis, quanto clicar com o botão direito aqui, painéis, então eu venho Sunnybead Rede Básica, painel.
vai abrir essa janela aqui. Bom, eu vou renomear esses coletores para que eles permaneçam nessa lógica de não ter um número 1 recebendo algum coletor ao montante. Então eu tenho aqui a ferramenta aqui em cima, nomear coletor. Eu vou clicar nela. Ele vai me dizer, selecione a primeira feição do trecho. Então eu preciso selecionar o primeiro trecho que eu quero renomear. Nesse caso eu quero renomear o 5.1. E agora selecione a feição final, ou seja, o último trecho que eu vou renomear. O último trecho, no caso, é o 5.2, é o próximo trecho. Se eu tivesse mais trechos a jusante que eu quisesse renomear, eu deveria selecionar o último. Então, por exemplo, se eu quisesse renomear daqui até aqui, eu poderia selecionar esse trecho. E vou dizer que ele vai ser o coletor 5, porque os trechos anteriores eram do coletor 5. E agora ele vai iniciar a contagem a partir do 3, porque eu já tinha o 1 e o 2 a montante. Vou iniciar a contagem a partir do 3, ele já renomeou tudo. Então, temos o coletor 1, 2, se ligando ao coletor 3, 4, 5, 6, 7, 8, chegamos até o coletor 5, 9. E o coletor que estava nomeado como 4 vai acabar nesse 4, 2. Bom, aqui nós temos as redes, falta somente esse trecho. Vou inserir mais um trecho aqui. Um trecho aqui. Se ligando aqui. Esse vai ser o coletor 6. Iniciar a contagem do 1. Salvo aqui o desenho. E pronto. Outra coisa importante é que se nós adicionarmos um coletor que possui apenas um trecho, por exemplo, eu vou fazer um coletor que começa aqui e termina aqui. Então eu clico com o botão esquerdo, clico com o botão esquerdo e finalizo com o botão direito. Ele não vai pedir para eu inserir o nome desse coletor. Para isso, sempre que eu for inserir um coletor que tem apenas um trecho, eu tenho que nomear ele utilizando a ferramenta de nomear coletores. Então é sempre importante também lembrar de nomear todos os coletores. Se algum coletor ficar sem nome, nós vamos ter problema na hora do dimensionamento. Então, vem nomear o coletor, a mesma ferramenta que eu uso para nomear ou para renomear. Seleciono o primeiro trecho, que seria esse, e seleciono o último trecho. No caso, como só é um, eu seleciono novamente esse trecho. E vou nomear ele de 7.1, por exemplo. Pronto. Então, nós temos o traçado da rede básica desse microsistema. Vou salvar. E agora o próximo passo seria inserir os dispositivos de inspeção em cada um dos vértices da rede. Isso é feito através da função gerar nó nos vértices dos coletores e capturar as cotas de uma camada raster. Eu clico aqui na opção, ele vai me sugerir um nome para a camada de nó. Então eu posso colocar, por exemplo, PVs. E ele me diz para eu selecionar a camada raster que possui o modelo digital do terreno ou as informações topográficas. Então eu sempre trabalho com uma camada raster. Se você tiver uma nuvem de pontos ou as curvas de nível, você pode transformar isso para raster utilizando os próprios algoritmos do QGIS. Então eu vou selecionar aqui, ele identifica que tem 3 camadas raster nesse projeto. No caso tem as imagens de satélite do Google, tem a imagem do OpenStreetMaps e tem o modelo digital ALOS, que é o modelo digital que nós estamos usando aqui nessa cidade. Eu vou selecionar o modelo ALOS e clicar em OK. Ele já inseriu. Eu vou apagar aqui as setas para a gente poder enxergar melhor. E nós temos os nós agora, que são vermelhos, e ao lado deles temos a cota de terreno e o valor da cota. Então, para verificar, aqui nós estamos na cota 497 e esse ponto está na 497.14. Então ele captura a cota exata nesse ponto, através da camada raster. Como essa curva de nível foi gerada depois da camada raster, ou seja, ela é um subproduto da camada raster que a gente está utilizando aqui, os valores são os mesmos. Com isso feito, nós podemos dar uma olhada nos atributos das camadas de trechos que foram criadas. Então eu venho aqui, seleciono a camada trechos, posso abrir a tabela de atributos aqui, ou posso clicar com o botão direito, abrir tabela de atributos.
Os atributos que são automaticamente atualizados são as coordenadas e a extensão do trecho. Então, qualquer edição, qualquer alteração que nós fizermos na rede, ele vai alterar automaticamente esses campos. E nós temos o campo da identificação do trecho, a identificação do número do coletor, e assim por diante. E na camada dos PVs, nós temos alguns auxiliares, que eu vou fazer a explicação depois. Temos a cota do terreno e alguns outros campos que vão ser utilizados para a estimativa de profundidade da nossa rede. Bom, além disso, se eu selecionar a camada trechos e com a ferramenta de seleção de feições, selecionar algum dos trechos aqui no painel eu posso enxergar as características desse trecho selecionado, desde o nome dele até a extensão, as coordenadas, os valores dos nós, que seriam as cotas tanto para o PVA montante quanto do PVA jusante. Então, 507.52, 501.63 são os valores que nós temos aqui. E é possível alterar essas cotas manualmente. Então, qualquer ajuste, por exemplo, vamos supor que em campo foi feita uma verificação ou um levantamento depois e descobrimos que essa cota aqui, na verdade, tinha 506 metros. Eu seleciono aqui, posso clicar em salvar aqui, que ele vai salvar. Ele não atualizou somente a visualização aqui. Então, se eu tirar o zoom e voltar para a tela, ele já vai ter atualizado. E a outra opção é, vou voltar para 507, utilizar a ferramenta de navegação da nossa rede. Então, se eu clicar aqui, ele vai para o trecho a jusante e aqui ele voltaria para o trecho a montante. E ao clicar nesse botão, ele também salva as informações que foram editadas aqui. Eu vou para o próximo trecho. Ele selecionou o trecho 1, 2 e salvou o valor anterior. Se eu quiser voltar para o trecho anterior, eu posso clicar aqui. Bom, então a rede desse microsistema já foi traçada. É importante dizer que essa é apenas uma alternativa. A gente vai tentar otimizar em termos de profundidade a nossa rede, buscando todas as alternativas e fazendo as estimativas de profundidade. Chegamos ao fim de mais uma aula. Muito obrigado pela atenção de todos e qualquer dúvida vocês podem utilizar o portal do curso.